Olá pessoal, que prazer imenso estar aqui na telinha da sua TV mais uma vez no programa Empreender. Programa dessa semana trazendo um convidado que nós vamos falar muito do meio ambiente. É um homem que hoje é ecologicamente correto nesse mundo que nós estamos vivendo, onde a ecologia, a sustentabilidade está cada dia mais presente, todo mundo, o mundo inteiro preocupado com o nosso meio ambiente. Hoje nós vamos ter a honra de entrevistar um grande amigo, um grande parceiro, um conhecido de nossa cidade, Luiz Mário de Freitas. Luiz Mário, muito obrigado de ter aceito o convite do Empreender, para estar aqui conosco, você que é um empresário de sucesso, viu galera? Isso já é consagrado. A gente agradece muito essa oportunidade, em especial quando é dar voz a quem trabalha com o meio ambiente. Seja qual for a empresa, qual for o empresário, é um prazer muito grande a gente encontrar uma porta dessa aberta, Marcelo. Muito obrigado. Luiz Mário, a gente estava conversando para o pessoal conhecer um pouquinho. Luiz Mário hoje, ele está na Norte Recicla, não é isso, Luiz Mário? Mas antes disso, Luiz Mário nasceu aonde? Colatina. É um colatinense da raiz. E apaixonado por Linhares. Apaixonado por Linhares. Veio para cá com quantos anos? Vim para cá com 4 anos, em 1974. 74. Veio com o pai e mãe que decidiu mudar para Linhares. Conta um pouquinho essa história do seu pai lá, para a gente conhecer um pouquinho as origens do Luiz Mário. Nossa família tradicionalmente era de Colatina, E em 74 meu pai conseguiu enxergar a possibilidade de abrir um pequeno comércio aqui em Linhares. Foi a loja Nova Estrela, uma loja que perpetuou por 33 anos. Ali pertinho do minibar, né? Isso. Quem é antigo aí, se tem o pessoal de casa que é antigo, vai lembrar da Nova Estrela, né? Uma loja de muita tradição, vendia de tudo lá, né? O forte da loja era enxoval, Enxoval para criança, muitos enxovais das pessoas que estão nos assistindo aí. Pessoal mais antigo um pouco, eu tenho certeza que veio da Nova Estrela. E aí você nasceu em Colatina, veio para Linhares com 4 anos, E como é que foi a sua trajetória? Estudou? Estava ali pertinho do Bartovino, deve ter estudado o primário aqui no... Iniciei os estudos ali no Santa Terezinha, do lado da Igreja Católica. No Santa Terezinha ainda? Jardim de Infância. Jardim de Infância. Olha, é bom o bate-papo que a gente vai lembrando das coisas, né? E aí a gente foi pro Bartovino, Depois CEISC, Antigo Colégio das Irmãs, Sagrado Coração, CEISC, Estadual, Afrânio e concluí meu ensino superior na FACIASC. Mas foi tudo na sequência ou foi na labuta mesmo de fazer? Não, teve interrupções, Porque em 2002, 2003, devido ao agravamento da saúde de minha mãe, nós passamos por uma dificuldade financeira muito grande, aí nossa loja fechou. Então, conta essa história pra gente, porque isso é muito interessante. Aqui, no Empreender, nós sabemos do seu sucesso, mas também precisamos mostrar para as pessoas que tudo é um ciclo, Então a loja passou um período muito bom, era uma das grandes lojas de Linhares. Vamos lembrar aí, você está na mesma época lá do Wilson, do Mercadão. Isso, Caselli. Caselli, então todas essas lojas eram lojas tradicionais de Linhares, O que aconteceu? Como era uma loja generalista que vendia de tudo, e minha mãe era a grande estrela daquilo ali, quando minha mãe se acometeu de um problema cardíaco, a gente perdeu um pouco o foco no negócio, graças a Deus perdemos esse foco. E fomos cuidar dela. Com isso a loja enfrentou dificuldade, vindo encerrar as atividades em 2003. Em 2003. Em 2003. E eu sempre falo que o sucesso é a família. É impossível um empresário ou qualquer pessoa fazer sucesso sem ter um aparato de uma família. Então, no momento que nós fechamos a loja aqui em Linhares, todos da família ficaram desempregados ao mesmo tempo. Olha só. Entendeu? Todos os ovos estavam numa cesta só. Todos os ovos, por isso que a gente tem que diversificar. Então, tá vendo aí, o empreender trazendo riqueza. Então, a família em primeiro lugar, eu acho que isso é muito importante. A gente bate nessa tecla aqui todo o programa. A gente fala muito de educação e de família. Inclusive, eu sempre falo, e fico triste quando um empresário, seja ele pequeno ou grande, fala assim, eu gostaria de pagar para minha família não trabalhar comigo. Eu estou requisitando mais gente. Porque é uma forma de você instruir aquela pessoa para o futuro. Sim. Nós temos que amar as pessoas, sejam eles da família ou não. Ou não. Mas aqueles que estão próximos, a gente tem que ser um imã para atrair eles para o bem, ser o exemplo para eles. Seu exemplo, isso daí. Mas aí em 2002, você tinha lá seus 20
23, não. Eu estava com 32. 32 anos, né? Estava com a vida estabilizada, né? A loja estava indo bem e a gente tinha, né? Estava indo tranquilo, ponto próprio. Quando veio essa dificuldade de saúde, minha mãe precisou ir para São Paulo fazer tratamento. Está viva até hoje, né? Então, isso é muito bom, né? Porque a gente está falando aqui, nossa, né? Tem... E aí a loja veio a fechar e a gente, como a família toda ficou desempregada, eu resolvi, então, iniciar um novo negócio no sul da Bahia. Foi quando eu fui para Porto Seguro e fui trabalhar com água mineral. Sim, mas não foi esse trabalhar com água mineral. Você foi, ó, tem que contar isso pra gente aqui. Ele foi dirigir caminhão. Essa parte mais interessante, né? Porque quando a loja fechou, eu fiquei sem uma profissão. Então, eu encontrei num caminhão, numa Mercedes-Benz 77, que eu tenho até hoje, uma chance de recomeçar, né? Então foi quando eu comprei esse caminhão e comecei a fazer algumas viagens e vi a possibilidade de levar a água aqui de Linhares em garrafão, porque até então em Porto Seguro era muito difícil conseguir água em garrafão, na época eram garrafões de vidro ainda. Então a gente levou, abriu uma distribuidora em Porto Seguro e o caminhão, só a distribuidora não nos mantia. Então eu comecei a fazer frete com caminhão. No que eu fui fazendo frete com caminhão, eu vi uma particularidade muito interessante. Quando você termina de fazer uma carga, de fazer uma entrega, sobra-se papelão e pallet no caminhão. E eu comecei a vender isso. E descobri que vender esse material me dava mais lucro que vender água do que o próprio frete. Olha bem, gente. Foi onde surgiu a... Essa agora é conseguir enxergar a oportunidade nas coisas. Quer dizer, você era um caminhoneiro. E por que eu falo isso? Eu costumo dizer muito aqui no Empreender, Luiz Mário, é assim, ainda existe caminhoneiro, ainda existe pallet, ainda existe papelão. Muito. Né? Muito. Quer dizer, mas aonde estava essa vírgula da história? Bom, onde está esse empreendedorismo? Porque, como eu falei, existe caminhão, existe frete, existe pallet. Os pallets estão aí ainda. Na verdade, você tinha que resolver o problema de um cliente. Então você chegava numa empresa, fazia lá uma entrega, geralmente mudança, que eu gostava muito de fazer mudança, porque era leve, você recebia à vista e não forçava, o caminhão era muito velho. Então quando você terminava a mudança, você tinha aí 500, 600 quilos de papelão. Hoje em dinheiro, 600 quilos de papelão são R$600. E é difícil uma mudança que você consegue cobrar R$600 para fazer. Então eu falei, pera lá, tem um negócio bom aqui, eu vou começar a vender papelão e plástico. Onde eu ver um papelão em plástico e um pallet, eu vou colocar no meu caminhão e vou vender. E então, aí começou. Foi surgindo um novo negócio. Um novo negócio que é a Norte Recicla. A Norte Recicla. Norte Recicla hoje, gente, né? Que trabalha para quantas empresas hoje a Norte Recicla? Hoje a gente está trabalhando, eu sempre falo assim, é o talento nosso aqui de Linhares, né? 90% dos nossos funcionários são aqui de Linhares, estão espalhados a nível de país, mas são linharenses. São também vários motoristas, ajudantes que hoje são motoristas, que pensam como nós. Então é interessante, eu tenho um número grande de ex-funcionários que são recicladores. Então você colocou muita gente também para empreender. Para empreender na economia verde. Isso é muito. E tem espaço? Como é que é a economia verde? Você chamou de economia verde. E que espaço é esse? Bom, Marcelo, eu sempre falo em economia verde, eu não falo em projetos gigantescos, em macros, igual geração de energia com resíduo, esse tipo de coisa, porque ainda eu vou queimar o resíduo, eu sou completamente contra a queima do resíduo. Então eu acredito nos pequenos investimentos que o governo poderia fazer em nossa categoria, como a própria isenção de venda do imposto de produtos recicláveis. Pouca gente sabe, mas se você pegar hoje um caminhão de papelão e for vender, você paga 12% de ICMS antecipado. Se você pegar esse mesmo caminhão de papelão e mandar para um aterro, você não paga imposto nenhum. É uma mecânica que realmente precisa isso ser publicado. Eu acho que esse é um grande espaço que a gente tem para mudar todo. Nós estamos falando agora de leis, né? Muitas vezes não está ao nosso alcance tão imediato, mas está ao nosso alcance as eleições de quem a gente vota para vereador para fazer as leis. Olha o exemplo que você deu. Quer dizer, se eu pegar o papel e reciclar, eu pago ICMS. Se eu pegar o papel e jogar lá no lixo,
Eu não pago imposto. Ainda ganho o frete ainda, porque o pessoal vem coletar e levar para o aterro ainda. Então é uma mudança muito grande. Porque quando a gente fala em reciclado, a gente pensa logo na latinha de cerveja, no alumínio, papelão. Mas, por exemplo, eu vejo hoje uma quantidade muito grande de vidro não sendo reciclado. Vidro é um problema? É um problema grave, inclusive o número de acidentes tem aumentado muito, as empresas de coleta estão enfrentando muito corte na mão dos funcionários. E principalmente o catador de rua, né? Esse que está excluído da sociedade. Se vocês observarem um caminhável, um catador, possivelmente ele vai estar com a mão enfaixada. Porque ele procura no lixo a subsistência dele e infelizmente ele encontra muito vidro. Nós temos até um projeto de coleta de vidro. Não existe um valor agregado comercial, mas a gente coleta ele gratuitamente. Tem alguns pontos aqui na cidade já. Você montou um ponto muito bonito lá no Oriundi, não é? O Mercado Oriundi é nosso parceiro. É parceiro, Oriundi, parceiro da Norte Recicla. E quem tem vidro pode levar lá? Pode levar até a caçamba verde lá. Hoje a gente está coletando em média 3, 4 toneladas por mês. E isso aí com certeza já está indo para o aterro ou está machucando alguém. Então você que é um apelo que a gente faz, você que tem vidro, que confraternizou um final de semana, ou tem um comércio, leva lá no estacionamento do Oriundi, não precisa nem entrar no supermercado. A caixa está democraticamente do lado de fora ali, ou na portaria da nossa empresa no bairro Jocafe. Certo, isso daí nós vamos falar muito. E eu vou colocar aqui, eu já comentei isso com você em outros momentos, mas nós temos que fazer mais pontos de coleta. Né? Então, já deixo claro que eu vou providenciar, porque uma coisa que a gente tem que estar muito ligado é a ecologia. Não quero aqui nunca me promover, porque não é essa a finalidade, mas vamos montar outros pontos de coleta, né? De vidro, papel, plástico, né? E o plástico, porque o plástico também tem aquela questão, plástico classificação 1, 2, 3, é tudo plástico? Olha, o mundo está vivendo uma crise muito grande aí no setor de energia. O plástico, ele disparou. Hoje o quilo do plástico reciclado está $1. $1? $1. Um quilo do plástico cristal. Qual que é o plástico cristal? É o transparente, aquele que geralmente... É o PET? Não, é o transparente que embala camisa, às vezes, e tudo. Uhum. Então esse plástico hoje está $1 o quilo e não se acha no mercado. E ele pode virar plástico muitas e muitas vezes novamente. Ele pode ser reciclado. Então é um apelo que a gente faz. Nossa Senhora, esse bate-papo, gente, olha, começou a ir para um lado. Eu tenho até que falar que voltar para o entrevistado, porque a estrela principal é o Luiz Mário, mas é um bate-papo muito gostoso. Você de casa, vamos por um intervalo rapidinho, gente. A gente tem que interromper, daqui a pouquinho a gente está de volta com o Empreender, com esse bate-papo gostoso para vocês. Estamos de volta com o Empreender. Se você perdeu o primeiro bloco, não fique triste. Acompanhe a gente na rede social, no YouTube, que lá você encontra todos os programas do Empreender e de toda a programação aqui da Rede Sim. E no primeiro bloco, hoje, o nosso entrevistado, Luiz Mário, nós estamos falando um bate-papo gostoso de ecologia. Luiz Mário, que é proprietário da Norte Recicla e está aqui conosco. Luiz Mário, no primeiro bloco a gente estava falando do preço do plástico né? O plástico transparente que está chegando a $1 na reciclagem. Então a reciclagem ainda tem muito espaço a ganhar, concorda? Tem muita gente que a gente precisa mudar isso, a cultura nas escolas. Como é que a gente muda essa cultura toda? O Marcelo, eu acho que é divulgando os valores do reciclado, é diminuindo os grandes discursos, diminuindo e valorizando quem coloca a mão no lixo. Né? Que às vezes a gente troca o nome, fala resíduos, isso aqui, vamos falar a verdade, quem coloca a mão no lixo nesse país hoje merecia estar nos melhores lugares, sendo ouvido. O que me deixa mais feliz é quando um funcionário nosso, um ajudante, fala assim, eu fui na escola, eu fui na faculdade do meu filho falar de meio ambiente. Isso valoriza, né, muito. Então, eu acho que o mercado está aberto, essa crise que muitas pessoas estão passando dentro da própria casa, é o momento da pessoa empreender, esse setor aí está... Você pode olhar para dentro da sua casa mesmo e começar seu negócio. Você vai sempre achar alguém que compra aquele produto, seja ele qual for. Em termos de negócio grande, porque o Luiz Mário está aqui como um empresário de sucesso, hoje você tem quantos colaboradores já na Norte Recicla espalhado aí no Brasil? Né? Vamos falar um pouquinho disso. Olha, a gente está aí mais ou menos 230 colaboradores, né? Em várias
Diretos? Diretos, CLT, todos os trabalhadores nossos são CLT e espalhados em vários estados do país. Porque a Norte Recicla não é só a reciclagem do lixo, vou chamar de lixo então, já que você me permite, né, para a gente ter uma linguagem mais fácil. Não é só a reciclagem de papelão, de tonel, de latas, vidros. Você faz também recuperação de meio ambiente, limpeza, Fala um pouquinho da Norte Recicla pra gente e em quantos estados você já está atuando? Hoje o foco da empresa, além da reciclagem, né, é a limpeza industrial, através de alto-vácuo e hidrojato. A gente desenvolveu equipamentos que vieram de outros países, né, mas tiveram aprimoramento nosso. Então a gente consolida aí a nível de país praticamente em primeiro lugar em limpeza industrial com sistema de alto-vácuo. Nós temos caminhões hoje que eles podem parar até a 700 metros do local que vai ser feita a sucção. Olha bem. Isso é uma das maiores demandas de capacidade de sucção do país. É porque hoje. Muitas vezes uma indústria está ali localizada no meio de um monte de familiares e fica difícil acesso, né? Difícil a sucção. E quando a gente vai trabalhar em cidade também, igual o Juiz de Fora, que a gente é responsável pela limpeza das retas de Juiz de Fora, Juiz de Fora é uma cidade muito íngreme, de morro. Então você para o caminhão a certa distância e sobe só a mangueira. Só o mangote, a mangueira. Então, e agora a gente está entrando também com a filmagem e documentação de redes pluviais e rede de esgoto. Quer dizer, a gente Explica isso daí. Você está botando sonda para filmar? Uma sonda, vai entrar tipo um robozinho e fazer toda a filmagem e passar o verdadeiro aspecto para o cliente, seja ele uma prefeitura, seja ele uma indústria de mineração, como é que tá as artérias dele, né? Porque o esgoto é artéria. O esgoto é artéria. É artéria. Então, a gente mostra por que essas enchentes que estão tendo a nível de estado, a gente pode prever que isso vai acontecer. Olha, isso é muito interessante, porque nessas chuvas que nós tivemos aí nas semanas passadas, né? Nós tivemos várias cidades aí que ficaram alagadas, nós tivemos notícia de cidades próximas aqui, Guriri, que não consegue. Guriri eu acho uma particularidade, viu, gente? Eu nunca vi uma ilha alagar, né? Porque a ilha é cercada de todos os lados de água, então teoricamente a água tinha que escoar, né? Mas isso é uma inovação muito grande, né? Isso é uma inovação muito grande e a imagem, ela traz para a mesa de engenharia o que tem que ser feito. Né? A gente já se deparou com cidades aí que o esgoto não tem fim. De repente, chega ali, não tem para onde ele sair. Então tem toda uma tubulação, a tubulação está toda limpa, mas aquela tubulação, o final dela não está ligado no escoamento. Ah, por que não está? Porque há muito tempo um caminhão passou, quebrou uma manilha e não se sabe. Olha só. Entendeu? E aquilo está infiltrando na terra. Está infiltrando na terra. E quando sai uma chuva dessa forte, o que acontece? Aquele lugar ali, ele explode, ele abre uma cratera. Por quê? Porque embaixo ali virou um lençol de água ali. Um lençol de água. Isso é muito interessante, gente. Olha, nós estamos contando o papo de ecologia, ele flui muito. Eu acho que eu vou convidá-lo, né? Eu vou pedir a produção, porque eu acho que vale a pena um bate-papo das 6 aqui, que é uma programação da Rede Sim, para a gente falar muito de ecologia, convidar outras pessoas, Luiz Mário, porque é um tema muito, muito sério. E é tão sério que você vê, eu acabo fugindo do foco do meu entrevistado, né? Luiz Mário, eu sei, casado. Casado, é. Né? Muito bem casado. Graças a Deus. Manda aquele beijo pra patroa em casa, senão tem briga, pode perder a vergonha. É minha melhor funcionária, eu falo pra todo mundo. Né? É quem tá ali que 5 horas da manhã, futuca, fala, vambora, mais um dia de batalha aí. Mais um dia de batalha. E filhos? São 3 meninas, né? Eu sou pai de meninas com muito orgulho e sou apaixonado, são as mulheres da minha vida, né? 2 moram no estado do Pará, né? Uma cursou Direito, hoje é mestre nessa área. A outra cursou Engenharia de Segurança, também trabalha na área. E a Valentina, que é a rapa de taxa aí. A rapa de taxa. Que está com 7 anos, nos acompanhando nos eventos aí para ver se ela dá seguimento ao nosso sonho. Isso daí, a gente cria um legado, né? E é muito interessante você ver. Você tinha loja, depois sua irmã continuou um pouco com loja. Exatamente. E você partiu para uma outra área totalmente diferente. Mas eu acho que é a área do futuro, né? Porque não tem volta mais, né? O mundo fala em ecologia, o mundo fala em reciclagem. Ô Marcelo, a gente tem observado a valorização do empresário a nível de país
onde esqueceram um pouco aquele negócio de operação Lava Jato, prender empresário, e a gente tem visto grandes empresários dando entrevistas como essa aqui. Eu aceitei vir nesse programa justamente para abrir um leque de oportunidade. Então, muitas pessoas estão nos assistindo, não sabem da dificuldade que a gente tem para poder manter o nosso negócio aberto e como que foi começar. Então, eu queria convidar essas pessoas, o Marcelo, para que nos visite e veja como é que foi minha trajetória, porque a sua também foi muito difícil, né? A gente conhece a história, sim, né? Vocês tiveram a oportunidade de estudar um pouco sobre a vida do Marcelo, também teve um início de vida também muito difícil. Eu lembro quando eu era caminhoneiro, eu encostei em Ilhéus, você estava iniciando um posto lá em Ilhéus, e você me convidou para almoçar e chegaram 3 marmitas. Né? Uma para mim, uma para o meu pai, uma para você. A gente comeu ali sentado na frente de um posto. E hoje está aqui, podendo falar com você, dando exemplo a essas pessoas que estão passando, principalmente por dificuldade. Que tem jeito sim, gente. Tem jeito. Nós temos que olhar para o ser humano gostando dele. Isso é muito bom. E tudo isso também vai levando a gente... E eu tenho que dizer hoje, né, quem me acompanha aí nas redes sociais, quem me acompanha no programa, sabe que eu era presidente da ADEL. A ADEL, Associação de Desenvolvimento de Linhares, nós temos que ser muito grato a todo o crescimento de Linhares, à nossa municipalidade, ao nosso prefeito, à organização das cidades, o nosso secretário que já esteve aqui conosco, né, o nosso prefeito esteve aqui, o nosso secretário, mas a ADEL também faz parte desse conjunto de operações que eu fui presidente. E hoje, gente, eu tenho que divulgar para vocês aqui toda a cidade, quando precisar de alguma coisa, Luiz Mário hoje está, né, o nosso presidente da ADEL. E, Luiz Mário, por que esse lado social também da história? Né? Não que a ADEL seja uma filantropia, mas a gente sabe que a ADEL quer cuidar do coletivo. Então, que formiguinha é essa que está aí no empresário, Luiz Mário? Às vezes, Marcelo, principalmente a gente que passou por extensas dificuldades, a gente imagina que estar junto é mais seguro. Isso torna real. Então, quando eu precisei da ADEL a primeira vez, em 2013, como convidado, eu percebi ali que aqueles homens que eu só ouvia falar em jornal, eles eram seres humanos e que eles tinham passado por enormes dificuldades. Então, às vezes você vê um grande nome da sociedade e fala, pô, esse cara era um marceneiro. Hoje ele é dono de uma grande empresa, que é o caso da Rima aí, sim, que é colega nosso lá. Então, você vai vendo outros aí. Então, quando eu sentir que na ADEL não é uma competição, é uma associação, eu me sinto em casa. Então, e ainda mais agora que ela está focada nos últimos 4, 5 anos ao associativismo. Então, a gente está lidando com ações que sejam boas para todos. Sim. Então, quando um empresário tem qualquer dificuldade, é muito melhor ele estar numa entidade que o representa. E o papel da ADEL é esse aí. Até convido os demais empresários da cidade a conhecerem um pouco mais, que não fazem parte ainda, que venham fazer. Isso daí é muito importante, né? Como diz outro, eu vou usar o seu espaço do convite para que nós consigamos realmente fortalecer essa associação. Que não seja a ADEL, é muito interessante esse espaço que a gente fala, porque não estou querendo falar da ADEL, mas de qualquer associação. Se você é moveleiro, faça parte do Sindimol. Exato. Se você é das oficinas, faça parte do sindicato das oficinas. Se você é do vestuário, lá com o Zé Lino, faça parte da associação deles. Então, todas as entidades, todo comércio tem a sua associação. Né? Eu falo aqui muito, todo comerciante tem a CDL, nós temos em Linhares a CDL, que é muito forte, são mais de 600 associados, e muitas vezes a gente não consegue ver isso lá na ponta, porque precisa do comerciante, da indústria, entender qual é a função de cada associação, de cada sindicato, de cada representação, para que isso tudo se junte numa força muito grande para que a gente consiga levar a todos de Linhares, sem exceção, porque justamente essa associação não busca beneficiar nem A nem B, é para o município, porque quando o município cresce, o meu negócio cresce. Exatamente. Né? Quantas indústrias vêm para Linhares? Olha como é que vem crescendo a sua oportunidade do reciclado. Então isso tudo gera para a gente muito movimento. Então eu acho que a associação é uma parte muito interessante da nossa história, né? E eu vejo assim, fantástica a sua história, sabe, o Luiz Mário? Principalmente você falar assim, poxa, de caminhoneiro eu vendia o papelão. Né? Então,
Eu acho que fica muito o compromisso aqui da gente botar mais pontos de coleta em Linhares para que o lixo de Linhares seja realmente reciclado, dividido, né? Porque muitas vezes a gente tem um projeto, muitas cidades separam em casa e quando joga tudo junto. Exatamente. Esse é um grande problema. Eu separo minhas coisas em casa. Então nós temos que ter uma cultura de separar e também levar no local correto, né? Exatamente. Já pensaram isso em Linhares? Uma coleta separada? Bom, Marcelo, Linhares vive um momento muito bom. Eu acho que os nossos governantes aqui estão de parabéns, não falando de A ou B, mas assim, o conjunto, porque a cidade não é só o prefeito, acho que o conjunto está muito bem. Nosso governo do estado também está fazendo o dever de casa dele. Agora cabe a nós levar o nosso resíduo e entregar no ponto de coleta. Às vezes a gente fica preocupado que fala assim, eu separei meu resíduo e deixei ali no cantinho. Não deixa no cantinho não. Inclusive o oriundo já está recebendo papelão e plástico. Se alguém tiver em casa, pode levar, ele já está recebendo isso aí como donativo, né? Em nossa porta também a gente está recebendo bastante coisa. Então, por enquanto que a gente não tem, ou o serviço de coleta seletiva não esteja funcionando bem, tire-se do ônus público, vamos fazer a nossa parte. Isso é muito importante. Se você tem um condomínio, alguma coisa, liga para a gente. Nós temos interesse nesse resíduo. Às vezes eu não consigo te comprar porque eu tenho um custo para ir buscar. Sim, mas é o apelo ecológico da questão. Luiz Mário, nosso tempo se encerrou. Televisão é rapidinho, né? Eu recebi ali do meu produtor que o nosso tempo acabou, mas eu queria que você olhasse para aquela câmera ali que está te filmando e falasse as suas considerações finais e que conselho você daria para aquela pessoa que está começando, você que já colocou tanta gente no meio da reciclagem para que ele continue e incentive outras pessoas. Bom, o que eu sempre falo para as pessoas que querem começar um negócio, empreendam. Não vai ser fácil, você vai ouvir muito não. Cada não tem que ser uma gota de gasolina no seu tanque para você continuar. Né? Eu tenho muito orgulho de ter sido caminhoneiro. Quando eu me hospedo no hotel, eu tenho o prazer de colocar a minha profissão ainda como motorista. Eu não consegui ainda falar empresário. Então acho que desperta esse eu que tem dentro de você, né? Monta a sua história. Se é botar uma lojinha de bala, se é dirigir um caminhão, seja empreendedor em tudo que você está fazendo. Isso daí. O recado é esse aí. Esse é o recado. E você está na cidade do momento, né? Está na cidade do momento. Nós estamos, né? E é isso aí. Luiz Mário, muito obrigado pela entrevista, né? A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. O Empreender fica por aqui. Hoje foi um bate-papo muito gostoso. Eu prometo a vocês que nós vamos trazer esse assunto. Eu vou falar com a minha redação para a gente trazer isso para a pauta do bate-papo das 6, para a gente esclarecer mais ainda a população de Linhares, todo esse processo ecológico e de reciclagem. E um abraço a todos e acompanhe a nossa programação local agora com a programação da Rede Sim.